Queria perguntar para o Gael Fato o que ele acha que pode ser superado primeiro, o capitalismo ou o machismo e a misoginia? Eu acho que são duas coisas que precisam ser superadas em conjunto, né? Eu acho que não tem como a gente falar de superação do capitalismo sem a gente falar da superação da estrutura da divisão sexual do trabalho. Assim como o racismo também. Não tem como, porque todas essas coisas são estruturadas juntas, né? Porque elas mostram uma produção do mundo do trabalho que é muito específico. Então, não teria sido possível o capitalismo existir se não houvesse essa divisão sexual do trabalho, por exemplo, que vai colocar a mulher como a responsável pelo trabalho do cuidado, pelo trabalho reprodutivo, pelo processo de privatização da criação das famílias mesmo, né? Da família ser visto como algo da esfera privada e não da sociedade num geral. Então, acho que todas essas questões, né, que são questões que se refletem no número de feminicídios, no número de crimes, nos diversos casos de assédio e tudo mais, eu acho que elas estão muito ligadas a essa forma de como a sociedade se formou, né? Que é dar esse lugar de maior importância pro trabalho produtivo que geralmente é feito pelos homens, por dar esse lugar em que o controle econômico está nas mãos dos homens. Ou mesmo no próprio caso racial, no caso do Brasil, né? Sim, a gente entende, a base de fundação da nossa economia de capitalismo dependente, ela é totalmente atrelada à estrutura da escravidão. Totalmente. Assim, totalmente. Então, não tem como a gente falar desses temas em separado, né? Inclusive, até isso é um falso debate, que não deveríamos pautar as questões que as pessoas colocam como identitárias, entre aspas, né, sobre essas opressões, porque a gente primeiro tem que falar da luta econômica e falar que não, né? Porque a luta de classes, né, ela não diz respeito só à economia produtiva, mas ela diz respeito à organização produtiva como um todo. É muito mais sobre discutir essas questões sob uma perspectiva de luta de classes. Exatamente, para a gente não cair nesses floreios e nessas linhas liberais, né? Que acabam vendendo pra gente uma ideia de possibilidade de emancipação individual. Então são esses grupos no poder. Então a gente vai inverter essa lógica, então a gente vai acabar jogando para um lugar em que essas opressões continuam acontecendo, mas agora com outras pessoas. Né? Não é o Trump, é a Kamala, gente. Camarada Harris. Achar Kamala, tá ligado? Tipo, você fazer uma defesa dessa, que no final das contas representa o quê? Né? Representa que a gente vai bater palma para uma mulher que é negra, não sei o quê, que vai bombardear a Palestina, que vai manter a estrutura de capitalismo dependente. Então, esse tipo de separação, ela é artificial. Então, eu acho que é bem isso que você falou, Felipe. É a gente ver como tratar desses temas sob uma perspectiva que ajude a gente a entender a sociedade de classes, né? É que nem aquela discussão sobre ambientalismo, ambientalismo sem luta de classes é jardinagem. E é isso, pô. É isso, porque são questões intrinsecamente ligadas, tá tudo conectado, né? Eu acho que o marxismo ajuda muito a dar essa visão de que esses processos estão todos conectados, porque todos fazem parte da história. Todos eles estão ali intrinsecamente construindo esse modelo de sociedade. Inclusive, uma sugestão aí para Laísa, que mandou a pergunta, um livro muito bom do Clóvis Moura, Brasil, as raízes do protesto negro, que é um compilado de textos em que ele vai fazer uma análise sobre a organização da população negra no Brasil, sobre um debate sobre ciência, sobre sociedade, que é muito, muito foda, da editora Dandara. E aproveitar e fazer meu jabá, o grupo de leitura que a gente tá tocando essa atividade, faz parte ali de uma das recompensas do apoio-se do canal. E aí tem outros livros, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez, escritos da Beatriz Nascimento também são muito bons. E, enfim, a própria Kollontai tem contribuições muito boas sobre isso. Sim. Então são leituras que eu acho que, assim, para toda pessoa que vislumbre o comunismo, que tenha simpatia, inescapável. Sim. Inescapável. E eu acho que até que essa discussão das questões de identidade fora de uma perspectiva de luta de classes acaba fragmentando, inclusive, a luta desse espaço, né? Então, por exemplo, a questão do ambientalismo, se luta sobre o ambientalismo e nós temos aliados nessa luta, mas esses aliados são fragmentados, são distantes, e o que significa, então, lutar pelo meio ambiente, sem a perspectiva de luta de classe, portanto, a estrutura capitalista e quanto isso, através das contradições do próprio sistema, destrói o meio ambiente pela produção infinita de riquezas, e etc. E a mesma coisa para discutir questões de identidade, questões
de gênero, como pensar isso sem que se fragmente esses grupos e a gente discuta somente como aliados dessa luta, e que possa ser de uma classe que cada um, claro, tem as suas perspectivas, individualidades por fazerem parte de uma identidade que, claro, não sofro a mesma coisa que eles, mas que se possa ter uma luta que de fato diga sobre uma classe específica. Né? Eu acho que o grande trunfo do capitalismo neoliberal, né, dessas políticas neoliberais do capitalismo, tem sido justamente de promover uma visão de que seria possível você atomizar essas lutas, né? Então você fragmenta cada vez mais, porque cada grupo vai ter uma particularidade cada vez maior. E aí você essencializa completamente esse debate, porque aí você diz que a pessoa ela é assim, né? Ou ela pertence a um determinado grupo, e isso está esvaziado de conteúdo político, isso está esvaziado. Isso é fácil da discussão de classe também, né? Sim, afasta totalmente. E é fácil de produtificar também, né? É isso, você consegue mercantilizar isso. Isso vira um produto. Então, tipo, a Riachuelo, né, por exemplo, criando aí campanhas LGBT, campanhas feministas, não sei o quê, utilizando mão de obra precária ou análoga à escravidão, sabe? E que vai, inclusive, precarizar esses mesmos grupos dos quais ela faz campanha. Sim. Né? Você pega aí, por exemplo, no telemarketing, que é uma área profundamente precária, que é muita loucura. Você vê um grande número de pessoas trans, de comunidade LGBT, de pessoas das periferias dos grandes centros urbanos, e que aí você vai ter campanha daqui, campanha dali, que não sei o quê, que no final das contas é o quê? É uma grande perfumaria para você tentar incluir essas pessoas dentro de uma dinâmica de comércio, né? É isso, é o consumo das identidades, é uma parada que se transforma muito mais em você se assegurar como consumidor do lugar em que você pertence, do que de fato conseguir encarar historicamente esse lugar do qual você faz parte. É uma inclusão que não pensa em dignidade, pensa só em consumo, né? É isso. Vai ser incluso no sistema capitalista. Aquela parada do McDonald's, né? Dia Internacional da Mulher. Essa loja está operando 100% com mulheres. Porra, folga para os homens. Fuder, mano. É isso. É exatamente isso. E acho que isso acaba produzindo, né, muitas vezes, e sem uma orientação e uma perspectiva que possa contrapor isso, né? Gerar ali uma disputa de hegemonia, de senso comum, de pensamento. Aí as pessoas vão para esse lugar. Elas vão para esse lugar por quê? Porque é isso que a elas é ofertado. Porque é isso que aparece como alternativa, como possibilidade, né? E aí a realidade você pode ter campanha daqui, campanha dali, e você vê salário caindo de valor real cada vez mais, você vê precarização do trabalho, até essas campanhas que visam o consumo, uma hora vão atingir esses grupos que, para consumir, não terão poder para poder fazer parte dessa grande festa democrática que é o liberalismo, que é o capitalismo. Elas estão excluídas. E aí elas ficam sem rumo. Aí elas ficam sem motivo para viver. Mesmo, né? Basta você ver aí o volume de adoecimentos relacionados à ansiedade, à depressão. Questões psicossomáticas como um todo, pô. É isso, a gente está vivendo numa sociedade em que até a doença tem se transformado cada vez mais em uma mercadoria de consumo. Para você gerar essa identidade... E de pertencimento até. De comunidade, de pertencimento. Sim. Isso é muito grave, isso é muito problemático, porque isso por exemplo, a vitória da psiquiatria. Sim. É a vitória de você dizer o seguinte, tá todo mundo doente, tá todo mundo aqui com alguma coisa, tá todo mundo fudido da cabeça. Ao invés da gente questionar essa estrutura que nos torna doentes, vamos medicar. A gente vai... Toma aqui um Zolpidem. A gente vai medicar. A gente vai abraçar a doença. A gente vai abraçar a doença nesse sentido da produção de uma vida funcional. Tratar o sintoma o tempo todo pra gente continuar operando, né? Exatamente. Você não vai... De forma utilitária. Você não vai no âmago, né? Acho que a grande contradição disso é a própria doença. A doença é esse sintoma de capitalismo, esse sintoma de precarização da vida, de a gente precisar cada vez mais atender mais demandas, né? Da gente ser sempre exigido disso. Então as pessoas uma hora vão espanar. As pessoas elas não vão mais ter a mesma forma de sociabilidade que elas tinham antes. Né? Por quê? Porque são novas demandas, são novos fluxos, são processos cada vez mais exigentes. E aí, adoecimento nas alturas.